21 do vereador Cassiano Ucker, que trata de diretrizes para a elaboração de projetos de instalação de pisos táteis em calçadas. Convidados a ABNT, CONDE, AGIDEV, CEPUD, CEINFRA, SAMA e CONED. É isso? Essa é a pronúncia? Muito bem. Gostaríamos de convidar aqui o senhor Paulo, presidente do CONDE, para tomar assento aqui no plenário. Também o senhor Aguinaldo, presidente também da AGIDEV. O Diego, meu xará, coordenador da Secretaria de Planejamento do CEPUD também, por gentileza. O Adriano, gerente também da SAMA, e o Rafael, coordenador da SAMA, também para tomar assento. Muito bem. O CEINFRA e a ABNT fizeram a justificativa de ausência conforme lido no início desta comissão. Peço ao vereador Cassiano, pelo prazo aí pelo tempo de 5 minutos, que faça uma explanação sobre o que motivou a apresentar esse memorando sobre esse tema específico. Boa tarde, senhor presidente Diego, senhores vereadores, Mauricinho, Sidney, Neto. Boa tarde aí aos nossos convidados. O tema a respeito de hoje, que a gente pediu essa audiência pública, o que motivou foi a situação das calçadas lá no Boa Vista, na rua Urbano Schmidt. Todos sabem que está ocorrendo lá uma repavimentação e a construção das calçadas. Quando a gente estava fiscalizando a obra, a gente viu que o piso tátil, aquele piso que serve de referência para as pessoas com deficiência visual se localizarem e se locomoverem, ele estava junto da fachada dos municípios, das residências, desculpa. E fomos questionar se isso era correto, e nessa discussão a gente viu que a lei permite que esse piso tátil esteja em contato com o muro das residências. A Associação Brasileira de Normas Técnicas tem um parecer permitindo a colocação desses pisos ali. Contudo, as pessoas que utilizam esse tipo de piso, as pessoas com deficiência visual, elas têm uma maior dificuldade para poder se locomover encostada do muro das residências. E, por vezes, elas sofrem até alguns riscos. Então, em vez de estarem num ambiente seguro, onde o piso tátil delimitaria e daria mais segurança para a locomoção dessas pessoas, eles estariam se colocando mais em risco em decorrência de estarem utilizando esse dali. Riscos de que forma? Riscos, às vezes, de uma alteração, por exemplo, de uma árvore que venha de dentro de uma residência, algumas basculantes de lixo, que hoje já são proibidas, mas algumas casas ainda têm. A gente teve caminhando lá no Boa Vista, a gente viu que alguns comerciantes colocavam sobre esse piso, por ser encostado aos seus muros, placas de sinalização dos seus comércios. A gente viu ali algumas situações que levavam a isso ali. Até uma situação um pouco mais extrema de uma residência que tinha um cachorro e na medida que tu passava encostado da cerca, o cachorro tinha acesso a essas pessoas. Então, mediante essas dificuldades observadas e encontradas, a gente chamou essa audiência pública para discutir com quem realmente é interessado no tema, com quem que realmente vai utilizar esse piso tátil para abordar o assunto. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Obrigado, vereador Cassiano. Gostaríamos de ouvir, então, a SAMA, não sei se o Rafael ou o Adriano, quem poderia falar sobre esse tema e sobre essas preocupações levantadas aqui pelo vereador Cassiano e como a SAMA tem tratado desse tema. Muito bem-vindo. Se o senhor pudesse identificar, fique à vontade. Boa tarde a todos, sou o Rafael. Rafael, se você, o microfone é higienizado, se você quiser tirar a máscara, para nós é melhor, até pela questão da gravação. Obrigado. Boa tarde a todos, sou o Rafael, coordenador do setor de fiscalização de calçadas. Tá? Nós lá da SAMA,
A gente já conversou em outras vezes com o Conselho Municipal de Deficientes Visuais, com a GDEV, com o Paulo, e a gente, na hora da fiscalização, a gente cobra o piso podotátil de acordo com o que a lei exige, que é nos recuos, e onde não há construção de muros, muretas. Porém, na hora de passar a orientação para o munícipe, eles até nos questionam, posso colocar na faixa de circulação, no meio? Que em conversa com o pessoal, com o Paulo e com os membros do Conselho Municipal dos Deficientes Visuais, eles já nos disseram que é melhor do que ser colocado na beirada, onde seria a linha do muro, né? Então, a orientação que a gente passa para o munícipe é: a lei ela exige que seja colocada nos recuos, no alinhamento do muro, porém, pensando no usuário, no deficiente, o melhor seria colocar no meio da faixa de circulação. Então, essa é a orientação que a gente passa. Caso queira colocar, pode colocar, porque é uma maneira melhor para o usuário, a pessoa que usa o piso podotátil. Tá? Então, mas assim, na hora da fiscalização, se a pessoa coloca beirada no alinhamento do muro, a gente não pode obrigar ela a colocar no meio da faixa de circulação, porque a lei permite que seja colocado naquele local, como é o caso ali da Albano, né? Então, a orientação que a gente passa pode colocar no alinhamento do muro, porém, se quiser, pensando no usuário, no deficiente, coloca no meio da faixa de circulação, que é o melhor para o usuário. Tá? Muito bem, obrigado, Rafael. De uma forma bem simples, né? É legal, mas não seria o ideal colocar naquela posição, e vocês orientam que seja colocado no meio da calçada. Exatamente. Muito bem, eu gostaria de convidar o vereador Cassiano para tomar assento aqui à mesa junto conosco, vereador, já que é o proponente do tema. Nós gostaríamos aqui também de ouvir aqui o Luiz, que é o gerente da Secretaria de Planejamento, né, em relação a esse tema, né? É o Luiz? Luiz, por gentileza, o microfone ali para o Luiz também. Como que a Secretaria de Planejamento vê esse tema e orienta sobre esse tema, Luiz? Então, boa tarde a todos, né, vereadores e presentes. Esse é um tema sempre que ficou muito vago, né, na norma ABNT. Então, a norma, na verdade, é uma recomendação que ela passa diversas diretrizes, ela tenta, de maneira global, atender todas as necessidades, só que isso causa, muitas vezes, confusão entre a cidade ideal e a cidade real. Além disso, como até o coordenador Rafael colocou, ele permite, né, a escolha pelo profissional técnico ou pelo munícipe na alocação. Isso, a prefeitura ela tentou padronizar em 2016, quando foi feito todos os debates do Plano Diretor de Transportes Ativos, onde o pessoal da GDEV, do CONDES, esteve muito envolvido, e a ideia, sim, era que a gente sempre padronizasse pelo centro, ou por uma medida adequada, que criasse sempre uma linha mais contínua, sem obstáculos né, para o transeunte, para aqueles que necessitam. Então, a gente colocou isso dentro do decreto, só que ele não vem na forma de obrigação, e a gente já tem conversado com a SAMA nas questões de revisão, padronização, no sentido de realmente poder guiar e estabelecer um padrão no município e evitar, né, para cada lote ter um tipo diferente de padronização. Então, uma dessas alterações que a gente já fez foi a própria Albano, né, a Helmut. Já no início do ano a gente já identificou que esse não era o cenário ideal, e junto com o prefeito se tomou a decisão de revisar todos os projetos, onde a gente buscou aprovação junto à Caixa na revisão do projeto, e a partir de determinado ponto o piso tátil começou a ser instalado ao centro, mais ou menos ao centro, né, conforme um alinhamento para se retirar dos lotes. Então, né, o que a gente tem feito é todos os projetos viários do município, né, que a partir desse ano sendo revisados, colocados no centro, identificados a melhor técnica, e enquanto isso trabalhando com a SAMA na revisão dos nossos padrões de calçada, no sentido justamente de eliminar esses conflitos que a gente tem, e também entender né, o que Joinville tem, né, porque a norma às vezes ela coloca algumas coisas que não é muito viável dentro da nossa cidade. Então, a gente tem trabalhado nesse sentido, também sempre conversado
com a GIDEV, tentando implementar esse padrão, né, nos projetos do município, que é o que a gente consegue agora, enquanto a gente faz toda a revisão da parte de legislação, de maneira a realmente orientar melhor o município, ele ter com clareza, e a gente ter essa harmonia nos passeios, né, padronização, que não só beneficia as pessoas com deficiência, mas beneficia qualquer usuário em geral. Muito bem, obrigado, Luiz. Também gostaríamos de ouvir, então, o Paulo, né? Paulo, que é presidente do Conde. Gostaria de usar a tribuna, Paulo? Aqui, né? Beleza. Vou fechar essa bengala aqui. Beleza, o Zé, né? Aqui na frente. Tá caindo aqui o... Primeiramente, boa tarde. Prazer estar aqui de novo nessa casa para discutir um assunto tão importante para as pessoas com e sem deficiência também. Eu acho que é bom ouvir, né, a Sama, a CEPUD, o vereador Cassiano, acho que estamos todos falando a mesma língua, ainda bem, né? Queremos aí realmente, estamos sendo ouvidos. Eu gostaria de convidar vocês para, rapidamente, eu vou colocar algumas imagens ali, acho que o André já está com eles. Você coloca as imagens da Rua São Paulo para mim, André? Por gentileza. Duas pessoas com deficiência visual e eles estão tentando utilizar... Pode deixar sem som, enquanto vocês vão ouvindo, eu vou falando aqui, tá? Vocês podem observar, a Rua São Paulo, ela ficou muito boa, ela ficou muito acessível, ela ficou quase dentro daquilo que a gente pede. Então, o arquiteto, os engenheiros, o pessoal que fez a Rua São Paulo ali, estão de parabéns. Porém, o nosso grande problema que está ali é a norma do piso tátil, a norma da ABNT, o item 7.1, que deixa isso bastante dúbio. Ele coloca que tanto o piso podotátil pode ser colocado no centro, como pode ser colocado ali no alinhamento predial, e aí, por uma questão de escolha, foi colocado no alinhamento predial, apesar de nós, pessoas com deficiência visual, nós do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, já há bastante tempo dizer que não, que a gente não gostaria que isso continuasse sendo feito. Então nós fomos atrás da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, para pedir a alteração, para pedir a adequação dessa parte da norma. A ABNT já está na 4ª ou 5ª reunião conosco e uma delas eles dizem não, resolvam a cidade de vocês, porque aqui a gente vai continuar mantendo os dois itens. Então, vocês podem observar nesse vídeo, estamos duas pessoas cegas caminhando, numa calçada bem plana, bem acessível, porém com o piso tátil alinhado. Qual é a nossa tendência enquanto cego? A nossa bengala, a gente vai para a direita e para a esquerda com ela ali, o piso está na nossa esquerda, a gente automaticamente vai tentar andar em cima dele e automaticamente vai esbarrar em tudo que possa ter ali no muro. Então, como vocês podem estar vendo aí, isso causa para a gente uma grande dificuldade. Desde a primeira vez que eu vi isso, esse piso colocado no alinhamento predial, a gente foi contra, a gente pediu para que não acontecesse assim, mas infelizmente naquela época não fomos ouvidos. Então, por isso que eu agradeço essa casa, parabenizo aí o vereador Cassiano, agradeço aí o vereador Diego e os demais membros da Comissão de Urbanismo e por estar sendo ouvido, e também o Executivo, aí, através da CEPUD e da SAMA, por estar aqui hoje. O vídeo é bastante longo, então eu vou pedir para passar. Eu coloco da 15 de novembro para mim, André, só me confirma quando ele aparecer na tela de novo. Ok? Tá, obrigado. Esse vídeo é a rua 15 de novembro, ali, Joinville, próximo ao Harmonia Lira, inclusive a CEPUD está instalada ali. Vejam a diferença, eu enquanto pessoa cega, eu uma pessoa que não enxergo, e o meu amigo ali, o Amarildo da Rocha, que também é uma pessoa que é praticamente cega, ele tem baixa visão, mas é uma pessoa praticamente cega, assim como o nosso presidente lá da GIDEV, o Agnaldo, que daqui a pouco vai falar. Vejam a diferença notável de como a gente consegue andar muito melhor e muito bem quando o piso está centralizado. Ambas as calçadas são acessíveis, ambas as calçadas foram muito bem projetadas, porém, esta calçada seguiu aquilo que nós gostaríamos, e como a norma permite as duas situações, então ela acabou seguindo aquilo que a gente pede, que é o piso no centro, para que a gente consiga sentir com o pé. O piso é piso podotátil,
Podotátil, lembra, está falando dos pés, então nós sentimos com os pés. Algum teórico, que obviamente não tem deficiência visual, disse que nós temos que andar ao lado do piso tátil, sentindo ele com a bengala. Então o piso não seria podotátil, seria piso bengalotátil. A bengala tem uma função, o piso podotátil tem outra função. Então acho que o nosso pedido é esse, a nossa solicitação é essa, a nossa luta é essa. E já que a própria ABNT vai ficar discutindo, e a norma em si, ela é uma recomendação, ela está aí para os engenheiros, para os arquitetos verem e seguirem, ok, mas elas dão as duas opções. Então, nossa recomendação, enquanto pessoa cega, enquanto pessoa com deficiência visual, enquanto conselho, é que em Joinville, pelo menos, a gente deixe claro que nós não queremos mais o piso no alinhamento predial. Não queremos de forma alguma. Não há a menor necessidade de um piso tátil ali que mostre para a gente onde tem um terreno baldio. Não há a menor necessidade que o piso podotátil nos mostre onde está ou onde não está um portão. Nós queremos saber se na nossa frente existe algum obstáculo ou não. Então o piso podotátil tem esta função de nos dirigir, de nos direcionar através de caminhos seguros e que com certeza a gente vai não ter nenhum problema. Então, nosso pedido é que o piso tátil em Joinville, pelo menos o piso podotátil, seja colocado sempre no centro das calçadas. E para finalizar, não é em todas as calçadas que exigimos o piso tátil, é nas calçadas acima de 1,20 m, porque essa bengala que eu carrego aqui, ela, ao rastrear, não vou conseguir rastrear agora aqui por causa do espaço, mas ao rastrear, por si só, o raio dela já acaba fazendo mais que 1,20 m. Então, não há a menor necessidade de ter um piso tátil numa calçada. Posso falar? Prossiga, okay? Paulo. Não, mas só isso, só para encerrar. Não há a menor necessidade de um piso tátil numa calçada que tenha tamanho menor que 1,20 m, muito pelo contrário, isso acaba causando problemas aí para pessoas cadeirantes, acaba tendo outras dificuldades, e ao mesmo tempo não há a menor necessidade de um piso podotátil também no alinhamento predial. É isso que a gente quer. Aí postos de gasolina e outras coisas, aí ambiente extremamente aberto, aí é uma outra questão, mas mesmo assim também sempre no meio da calçada. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa solicitação, isso a gente agradece. Obrigado, desculpa me estender demais aqui. Muito bem, obrigado, Paulo. Só para deixar claro, né, aqui com o Adriano e também o Rafael, apesar de que a SAMA faz essa recomendação de que seja colocado no meio, vocês juridicamente não podem negar, né, legalmente não podem negar quando é colocado na lateral. E o município, só para deixar claro, eu queria que vocês se manifestassem em relação a isso, o município ele não pode fazer essa alteração ou criar uma lei específica para isso, já que é uma norma da ABNT, correto? Ou nós poderíamos legislar sobre esse tema? Paulo, tem um microfone na sua mesa, Paulo. Essa é a minha dúvida, se o município pode legislar sobre isso. Vereador Diego, segundo a própria ABNT, porque isso não é uma lei nacional, é uma norma da ABNT, mas não existe, por exemplo, na Lei Brasileira de Inclusão, não há essa obrigação legal. Então, segundo a própria ABNT, o município pode sim legislar sobre essa questão. Eu até agora não entendi por que a ABNT ela quer deixar os dois padrões, sendo que as pessoas com deficiência visual do Brasil inteiro estão solicitando essa adequação. Então, segundo a própria ABNT, o município pode sim legislar sobre isso. Mas aí, claro, eu sugiro aí que a Procuradoria da Casa ela avalie, junto com a Procuradoria do Município, essa adequação, tá bom? Okay. Muito bem, obrigado, Paulo. O Vanderlei também da Agidev está, o Aguinaldo da Agidev está aqui. Aguinaldo, gostaria também de se pronunciar, tem um microfone aí na mesa, pode falar da mesa, não tem problema. Seja muito bem-vindo aqui, Aguinaldo, que agora o Aguinaldo é presidente da Agidev. Boa tarde a todos. Sou grato de estar neste momento aqui participando junto com o Paulo. É algo tão importante para o deficiente, né? Porque algo simples, prático, né? E objetivo, né? Nós não queremos mais do que isso, mas para facilitar, né? O ideal, que nem o Paulo até que me antecedeu falou, seria na parte central, que é uma parte que mesmo a pessoa sendo destro ou canhoteiro, ele tem essa facilidade, né?
ele não tem esse encontro com os muros, até foi citado aqui que foi feito muitas adequações em lixeiras e muitas vezes em alguns bairros a gente acaba sendo atingido, né? Tempo atrás aí eu quase furei a vista, sorte que eu estava de óculos, bateu no óculos porque aquela lixeira no muro ali, e não tendo um pêndulo ali, ela acaba ficando aberta ali, né? Mas o objetivo principal nosso aqui não é falar sobre a lixeira agora, mas sim sobre o piso, né? E para nós, no canto, ele se torna inviável, né? A gente quer algo mais prático, né? E mais objetivo também. Não querendo mudar a BNT, mas que o nosso município seja um exemplo para outros municípios também. Essa é a minha fala no momento, né? E eu agradeço, né? Não quero ser repetitivo, mas o que o Paulo acabou de colocar aqui, isso é muito importante para nós, né? Com deficiência visual e até para outras necessidades também, né? Muito obrigado. Muito bem, obrigado, Aguinaldo. Vereador Sidney inscrito e também o nosso consultor Júlio inscritos aqui também para falar. Vereador Sidney? Pois não, aquela obra ali no Boa Vista, ela foi contratada pelo município, a calçada, né? E agora eu não entendi. O município tem esse entendimento de orientar fazer, né, no meio da calçada, e ali não fez. O município, o Conde também, né, pessoa do seu Paulo, presidente, o Aguinaldo, presidente da GIDEV, enfim, todos têm esse entendimento que se faça no meio. E por que o município, ao contratar uma obra, foi feito nas extremidades? Essa é a pergunta que eu gostaria que vocês, técnicos, pudessem me responder, senhor. Porque se vocês aqui falaram para nós que vocês orientam, né, que o munícipe faça no meio, né, orientam, deixou bem claro. Mas se ali é uma obra contratada pelo município e o município tem gerência sobre tal, por que já não fizeram no meio? Essa é uma pergunta que talvez a gente pudesse responder para a comunidade. Obrigado. Então, as obras, né, da Roalbé, da Roalbano e da Helmet, que fazem parte de um conjunto de estruturação e requalificação viária, foram feitas na administração passada, né? E a equipe técnica, à época, junto com a gestão, entendeu que era melhor colocar eles no alinhamento dos prédios, né? Teve toda essa discussão que a BNT está fazendo agora, foi justamente também resultado dessas consultas que o município fez, que envolveu o pessoal do CONDE e da GIDEV, mas o que aconteceu é justamente isso. A partir de agora, retomando, a gente justamente padronizando essas questões e fazendo melhor esse alinhamento, porque a nossa questão, sim, é prover uma cidade onde as pessoas utilizam elas de maneira adequada. Então, foi feito um pedido para a Caixa e ajustado isso dentro desse entendimento. E todos os novos projetos do município que começaram a ser feitos a partir deste ano, já vem com essa nova diretriz central. Rafael, só um adendo aqui. Antes não tinha esse entendimento? Antes não tinha esse apelo? Esse sempre, como, né, é o Luiz, só, perdão. Luiz, né, como desculpa. que o Adriano colocou, né, isso é uma recomendação, então permite, né, a questão técnica permite, né, a norma permite que o técnico escolha a melhor solução que ele acredita ser. Então, esse foi o entendimento entre os técnicos que discutiram o projeto à época, que era o ideal, né, mesmo com questões discutidas com a GIDEV. O que a gente fez foi justamente retomar um entendimento, né, a reabrir a discussão e aplicar já aqueles alinhamentos e a melhor forma, justamente de forma a padronizar e melhorar. Chega a ser até vergonhoso, né? Me desculpa, mas todos já têm um entendimento de que esses pisos têm que ser na parte do meio, mas infelizmente, né, novamente, o poder público, então, não atendeu às demandas aí no passado. Talvez uma questões políticas, né, decisões políticas levaram a essa vergonha, né, de não atender a quem mais precisa. Então, esperamos que daqui para frente as coisas tomem, né, outro rumo. Então, ok, obrigado.
Bem, vereador Sidney, o Júlio, nosso consultor. Bem, boa tarde, senhores vereadores, né, todos presentes no plenário, Paulo, Aguinaldo, né, todos os vereadores. Eu trouxe um material aqui a respeito justamente desse tema que o vereador Cassiano Ucler trouxe para debate nessa Câmara, né, que seria a respeito das questões de diretrizes para a instalação do piso tátil. Eu espero contribuir com esse material, né, não ser tão repetitivo. Né. Então, de certa forma, eu gostaria de apresentar aqui alguns conceitos e princípios de acessibilidade que são gerais, depois especificamente tratando da parte visual e acuidade visual. Depois, caso o Dr. Cassiano quiser me complementar e me ajudar, eu agradeço, né? Não é minha área médica especificamente, mas na parte de projetos sim. Na sequência eu trouxe alguns exemplos do que já foi até mostrado, até para embasar um pouco mais esse material e por fim uma solução, uma possível solução até para debate nessa reunião. Então, né, aqui eu trouxe justamente, pelo menos é uma área que eu domino um pouco mais, né, que é a parte de projetos, assim como o Luiz Fernando, né, até a parte de projetos arquitetônicos. Sempre quando a gente busca trabalhar com um projeto arquitetônico, o que se deseja muitas vezes é a questão de acessibilidade, né, mas não uma acessibilidade simplesmente por uma questão de determinação da norma ou de obrigação de uma norma. A ideia de acessibilidade é justamente buscar a questão de autonomia, segurança e independência em espaços, ambientes ou em ações, né? E também a acessibilidade está muito vinculada à eliminação de barreiras, até de comunicação, né, de informação, tanto que a Câmara também disponibiliza das meninas do Libras para isso, né? Então, em termos de projeto ou até de mobiliário urbano, sempre se pensa na acessibilidade, na questão de universalização, do princípio universal, né, de tudo que se projeta, ou em termos de mobiliário ou designer, né. Daqui, então, existem 7 princípios, eu só vou citar 2 ou 3, que seria a questão de segurança, então a flexibilidade de um material, ou um implemento, ou uma guia, né, para que todos possam usar, e a questão de autonomia. Existem outros, eu não vou citar aqui, né. Daí é que sim, só para a gente entender um pouco mais, quando se fala do piso tátil, o vereador Cassiano depois pode me ajudar, ele é muito vinculado à questão de acuidade visual, né? Que acho que todos nós ali já medimos isso uma vez, pelo menos uma vez na vida no oftalmologista, que é justamente aquela escala de Snellen, que existe uma letra E que ela vai se rotacionando e as linhas vão se diminuindo, né? Existe uma distância padrão de 5 metros, então conforme a maior letra de cima, você tem uma acuidade menor e vai descendo, você tem uma acuidade até de 20/20 perfeita, né? Aí aqui, então, só para comentar, né, vamos supor, existe o cego, né, a cegueira legal. Na sequência, existe o baixa visão, que ele entraria na terceira linha ali, e depois, né, na última linha ali, seria a visão normal, né? Aqui, sim, onde eu realmente gostaria de participar, seria quando se pensa em piso tátil, acessibilidade em projetos de locomoção urbana, seria muito assim. Eu trouxe alguns exemplos justamente de alguns problemas visuais, né? Então aqui existe uma imagem normal de uma pessoa, de um guarda-sol na praia, e depois ao lado uma imagem meio esbranquiçada. Seria um efeito de uma pessoa quando ela tem catarata. Então muitas vezes uma pessoa que tem uma catarata avançada, ela começa a perder a visão, ela passa a se enquadrar no baixa visão, né? Aí aqui na sequência, existem 4 imagens, né, de uma cidade assim, sendo que a imagem de cima à direita é uma imagem de uma visão normal, entre aspas, né, um quadro, uma visão normal. Depois, à medida que a acuidade se perde, né, a visão passa a ser uma visão de túnel, entre aspas, ela vai virando um cone, então todo o lado da imagem ele passa a ser preto, e só existe um resíduo visual ali, que a pessoa se locomove, né? Então, esse tipo de visão também ele, né, acaba utilizando o piso tátil. Na sequência, um problema visual muito comum também que se usa é a questão da mácula, né? Então, tem a mesma imagem da praia ali, de um guarda-sol, e um ponto preto no meio. Muitas vezes a pessoa não consegue identificar o centro ali, né? É um caso muito clássico que a gente consegue se pesquisar ali, né, até na questão de autores, né, e pintores ali. Eu trouxe o do Monet, ele é bem famoso. Ele, se eu não me engano, ele era um pintor impressionista, eu acho, né? Então, existe uma ponte ali dos jardins japoneses, uma ponte real, e ali ele sim, né, conforme ele foi passando, tendo catarata e outros problemas de visão, ele
na imagem do meio ali, ele já começou a pintar tudo bem diferente, com cores diferentes, né? Então a gente observa a questão de sensibilidade de como mudou a localização e ambiência quando a pessoa teve um problema visual, né? Quase no fim aqui. E aqui, então, no fim, né, uma imagem computadorizada de como o Monet também viria aquele jardim todo distorcido, né? Aqui a mesma imagem também. E essa questão, até visual, que o Monet também desenvolveu, ele conseguiu retratar essa perda de acuidade visual, ele retratava também muito nas questões de pintura com uso de contrastes, né, e cores diferentes, né? Por que eu disse tudo isso? Porque a gente entende que essa questão do piso tátil, ela, né, precisa muito se pensar em quem vai usar esse piso e, por isso, aonde vai se colocar esse piso, né? Então, basicamente, quem vai se usar esse piso? Então, aqui tem uma figura, né, com 3 pessoas. Existe a pessoa com cegueira, que ela usa bengala branca, igual a do Paulo. A pessoa com baixa visão usa uma bengala verde. E a pessoa com surdo cegueira, né, ela usa uma bengala vermelha e branca. Então, essas pessoas, elas se orientam basicamente ou por uma memória espacial que a pessoa tem quando conhece o ambiente, ela acaba memorizando aquele ambiente, ou por recursos assistivos, né, como smartphone, ou com guia, né, ou justamente no tema que eu gostaria de estar se abordando aqui, a questão de elementos direcionais e orientativos, que é no caso o piso tátil, né. Então, aqui só tenho justamente uma imagem com o piso tátil de plástico e de paver, que ele é um piso texturizado que se coloca em ambientes internos, né? Um piso tátil de concreto em cinza, e também em escadas e desníveis ali o piso de alerta nas escadas e a demarcação em amarelo da sinalização do final do degrau, perto do bossel, para indicar justamente a questão de desnível, né? Então, para mostrar a importância da sinalização e a diversidade de pisos táteis. Aqui eu vou passar já mais rápido, que são os exemplos que já se comentaram, a questão do piso tátil próximo ao alinhamento. Então, a gente tem, existem elementos decorativos, vasos, ou até próximos de lixeiras, existem pisos táteis em vãos de entrada e saída de veículos, ou piso tátil que direciona a central de energia elétrica, né? Aqui também o Paulo caminhando, um piso tátil que direciona justo a grama ou mudança de desnível, uma área que traz insegurança, né? E também, muitas vezes, o piso tátil, quando ele é colocado no alinhamento predial, e se usa, muitas vezes, esse recuo para veículos, né? Esses veículos acabam invadindo o piso tátil, comprometendo ainda mais a questão de segurança de quem realmente usa esse piso, pelas dificuldades que tem com os exemplos anteriores que eu mostrei, né? Aí aqui eu trouxe só alguns exemplos de áreas que não têm o piso tátil, mas já foi comentado, são áreas que às vezes possuem lixeiras, às vezes possuem umas plantas espinhentas ali para paisagismo. Eu não sei se é a espada de São Jorge isso, mas enfim, imagina se tivesse piso tátil, né? Seriam áreas de ainda muito mais acidentes e insegurança do que já se poderia pensar. Aí aqui sim, por fim, um bom exemplo de um piso tátil, ali próximo ao Angelone. Então, existe um piso tátil no centro da calçada, não no alinhamento predial, justamente desviando de um elemento de incêndio, de um extintor, me parece, né? Isso colocado, né, todos esses problemas e a questão visual, aqui eu trouxe justamente uma proposta. Entendemos que a ABNT ela é uma recomendação, ela não é uma lei, e a própria ABNT 16.1537 ela traz as duas possibilidades: o piso tátil no alinhamento ou o piso tátil no centro da calçada. Fica muito óbvio que o piso tátil no alinhamento ele não tem a sua função de segurança. Muitas vezes é até melhor tirar esse piso do que colocar no alinhamento, pelo mostrado e pela dificuldade que as pessoas têm em até identificar esses elementos, né? Então, eu trouxe aqui uma proposta justamente que altera a lei de calçadas. Que de forma que essa proposta funcionaria, né? Então, aqui existe uma imagem com o piso tátil, né, fora do alinhamento predial, como se fosse numa esquina, e embaixo dessa imagem existem 4 pisos táteis de concreto. Eu já vou ler, vou ler aqui. Só um minutinho. Sim, eu preciso só me ausentar rapidinho, por isso eu passo a presidência ao vereador Neto. Tá, é que eu só estava... Tudo bem, eu só estava descrevendo. Pode continuar. Então, aqui existem 4 pisos táteis de concreto, né, um piso vermelho, um azul, um amarelo e um cinza. Então, a proposta que eu trouxe aqui para discutir e tentar melhorar essa questão de mobilidade e até
essa dúvida, ou, né, que a gente acaba tendo em função da norma, seria a inclusão desse artigo 8º-A justamente na lei de calçadas. Que de forma isso seria feito? Então, seria feito da seguinte forma: quando a calçada ela possui uma área de circulação maior do que 1,20 m, até como o próprio Paulo comentou, que seria a área de varredura de uma bengala, então, quando essa calçada tiver 1,20 m, se colocaria o piso tátil como elemento balizador guia, justamente no centro dessa subdivisão. Então, ali a gente estaria no artigo 8A, colocando a correta, pelo menos no meu entendimento, né, a eficiente localização desse piso. Depois se colocaria um artigo 1º, trataria justamente com relação ao material desse piso. Esse piso tátil ele deve ser feito de concreto e tendo, né, um contraste de luminância dessa superfície seca ou molhada. Por que de concreto? Porque assim cabe, né, a vivência dos materiais. Quando você coloca o paver ou outro material, eles acabam perdendo a dimensão e a sensibilidade. O concreto ele é um material um pouco mais robusto, ele trabalha melhor justamente para a questão da bengala. Então, aqui no parágrafo 1º se colocaria o material e a questão de cores para contraste, conforme eu mencionei a necessidade anteriormente. Depois, no parágrafo 2º, mencionaria algo sobre o piso adjacente. Existe um piso tátil no centro, então esse piso adjacente ele deve não conter relevo ou texturas, né, para justamente se permitir essa questão de localização do piso tátil por quem necessita, né. Com relação às dimensões, já seria o parágrafo 3º desse artigo 8º-A. Colocaria as dimensões conforme a norma 16.535, né, que seriam para o piso de alerta uma dimensão e para o piso direcional a dimensão de 25 até 40 centímetros. Né. E, por fim, conforme até o Paulo comentou, uma proposta, né, para calçadas menores de 1,20 m, que não exige a necessidade de uma real localização, que não é um campo aberto, entre aspas. Para essas calçadas menores não se exigiria o piso tátil. Né? Então, seria essas contribuições, até uma proposta aqui apresentada. Né? Então, eu também gostaria de agradecer até ao Paulo, ao Aguinaldo, né, e à própria Carol Stoff, que também ajudou a elaborar isso, né, faça-se justiça, né. Seriam essas considerações, senhor presidente, membro da comissão. Obrigado. E essa é uma proposta. Obrigado. Muito obrigado, Júlio. Com a palavra, vereador Cassiano. Obrigado, vereador Neto. A proposta dessa reunião era exatamente discutir a efetividade e o resultado desse piso. Que bom que existe um consenso, tanto entre o Poder Executivo quanto as pessoas com deficiência visual que precisam utilizar o piso tátil, podotátil, a respeito da colocação. Isso eu acho que facilita muito, uma vez que a gente já tenha o consenso. E a ideia dessa reunião é a gente sair daqui, a gente vai estar executando um projetinho de lei ali, para que possa dar respaldo ao Poder Executivo de normatizar esse piso podotátil, para que não fique na dependência do proprietário da calçada fazer isso dali, porque às vezes ele pode fazer só nas aberturas, como a gente viu ali num vídeo que só tinha na entrada, não tinha uma continuidade, de repente um usa junto à fachada ao muro, o outro usa mais distante, e aí a função de orientação fica prejudicada. A gente viu nos vídeos ali que o Paulo fez, a diferença de velocidade de locomoção, quando tu se sente seguro, quando o piso podotátil está bem colocado, e quando ele não está bem colocado, que tu tem que ficar o tempo todo receoso se existe um obstáculo à frente ou não. Então, a nossa função é tentar facilitar a vida das pessoas, em todos os aspectos. Eu acho que, na medida que a gente normatizar isso dali, vai ficar mais fácil também para o Poder Executivo estar fiscalizando, estar desenhando, e principalmente para as pessoas que vão usar. Vou agradecer aqui a presença de todos, agradecer o trabalho do Júlio. Eu acho que a apresentação ficou muito didática, assim, do ponto de vista para as pessoas entenderem o que é uma dificuldade visual, né? Que, às vezes parece que não é tão útil. Não, existe uma diferença gritante. Vou agradecer aí também esqueci seu nome, da GIDEV, o Aguinaldo da GIDEV, o Paulo. Vou agradecer o pessoal da SAMA, o Luiz, então, pela participação, e agradecer também aqui ao pessoal da Comissão de Urbanismo, que aceitou aí a nossa provocação de fazer essa discussão,
visando melhorar a normatização aqui no município. Obrigado. Muito bem, vereador Cassiano, obrigado pela proposição da matéria. Com a palavra, vereador Mauricinho. Senhor presidente Neto e o vereador Cassiano, parabéns, vereador Cassiano, isso é importante. Vai dar Adriano e Rafael, vai dar um novo visual para a nossa cidade. Eu acredito, Cassiano, parabéns pela tua iniciativa de fazer aí até um projeto, e tens o meu apoio, o meu voto, porque eu vejo que isso é uma necessidade muito grande dentro da nossa cidade. Se nós formos olhar aqui, já pertinho aqui, né? Aqui, se nós formos olhar a calçada aqui, nós já vamos ver uma dificuldade muito grande que nós temos aqui, né? Então, assim, isso é importante, né? Isso é muito importante, fazer um padrão. Lá a minha calçada da minha casa também, eu fiz, botei bem no meio, certinho, pedi para os técnicos que foram lá, olharam, o fiscal olhou, não, vereador, lá não era vereador, né? Mauricinho, lá no bairro lá, Mauricinho e tal, fiz correto porque a gente vê a dificuldade. É a mesma coisa, eu às vezes falo, eu gosto de uma árvore, mas que nem o Júlio falou, uma árvore no meio, né? Ué, importa, mas aí como é que fica? Onde é que vai botar? Um cadeirante, né? Como é que uma pessoa vai botar um padrão ali, Cassiano? Foi bem colocado pelo técnico ali. No meio, tem que ser plantado árvore, mas aí o cara tem que definir alguma, né? Porque nós temos os cadeirantes e temos o pessoal, né? Visual aí que é importante para eles, que é essencial, né? Parabéns pela iniciativa, estamos juntos. Vamos aí, obrigado, Neto. Obrigado, vereador Mauricinho. Realmente essa parte de calçadas e acessibilidade a gente tem que evoluir bastante. Tem uma discussão de calçadas com relação a essa parte, mas também tem as árvores, os postes, os fios de luz que deixam essa situação cada vez mais dificultosa. Imagino a dificuldade de vocês estarem caminhando e ter árvores próximas, a poste e tudo mais, como vocês bem colocaram aqui com fotos e todos os itens, os vídeos, que fica bem fácil de exemplificar. Realmente um projeto como esse, objetivando essa melhoria, vai ter, os 19 vereadores vão ser favoráveis, não tenho dúvida. Eu já coloco aqui, para as pessoas que estão nos vendo, que às vezes tem nas suas calçadas, que os responsáveis pelas calçadas são os moradores, com uma sugestão para já estar corrigindo conforme a gente está discutindo aqui. Se a calçada tiver mais que 1,20 m, colocar o piso tátil na parte central, dando espaço para que as pessoas consigam transitar com uma certa segurança, como bem colocou aqui o vereador Cassiano. As pessoas, quando elas têm segurança para transitar, elas transitam até mais rápido, elas caminham até mais rápido quando elas têm segurança nessa parte. Não precisa que o Poder Executivo notifique, faça tudo isso, tenha essa fiscalização e tudo mais. Se os munícipes puderem, por sua livre vontade, espontânea vontade, fazer essa adequação para o bem comum, é fundamental, é excelente. Considerações finais, Paulo, Aguinaldo. Os senhores têm algo a comentar, a contribuir conosco? Obrigado. Bom, vereador Neto, obrigado. Só para encerrar mesmo, então, nossa sugestão de encaminhamento, não sei, não entendo muito aqui do trâmite legislativo, mas nossa sugestão de encaminhamento para a comissão, se for possível. Acho que a apresentação do Júlio está bem boa, está bem dentro daquilo que a gente espera. Se juridicamente for possível encaminhar um projeto saindo dessa comissão para deixar claro na nossa lei de calçadas aqui do município onde deve ser instalado o piso tátil, nós aqui, enquanto Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, agradece, né? Eu queria ver se o presidente da GIDEV, aqui o Aguinaldo também tem, se o vereador Neto permitir, para ver se ele tem alguma sugestão também, porque a GIDEV que representa na prática mesmo, diretamente, as pessoas cegas, as pessoas com deficiência aqui de Joinville. E só também uma última lembrança, hoje, dia 21 de setembro, é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Então, para nós seria muito significativo, né? A gente não está conseguindo, os outros anos nós fazíamos seminários, fazíamos caminhadas,
fazíamos várias ações para lembrar a data. Agora, óbvio, né, a gente não vai fazer, porque estamos aí na pandemia, então estamos fazendo o mínimo de eventos possíveis. Então, mas pelo menos seria bastante significativo se a gente pudesse sair com um encaminhamento aqui dessa comissão. Obrigado, vereador Neto. Por favor, Aguinaldo. Também encerrando aqui, já agradeço, né, a oportunidade de estarmos aqui presentes, discutindo esse assunto tão importante, né, novamente. E para a AGDEV é muito importante, que nem até o Paulo citou, tratando das pessoas com deficiência visual, né? E isso vai facilitar bastante o nosso dia a dia, né? Muito obrigado. Obrigado, Aguinaldo. Luiz, Adriano, Rafael, vocês têm considerações finais? Luiz, por favor. Obrigado, vereador. Só complementando, então, né? A gente está fazendo diversas revisões nessa linha, então a proposta é muito bem-vinda no sentido de realmente sanar e deixar claro, né, para todos né, o ideal e, né, colocar que sempre a gente está à disposição e conversando sempre também com as entidades aqui, os projetos, como eu comentei, os projetos todos que a gente está trabalhando sempre em trazer a acessibilidade daí já espacial para todos, então não só para a pessoa com deficiência, mas para qualquer um que trafega naquela questão e da importância desse desenho, né? Então, até na colocação do piso tátil, né, um melhor direcionamento, sem muitas curvas, né, Paulo? Justamente de a gente realmente propor a cidade para todos, né? Então, a gente também se coloca à essa disposição na secretaria, sempre alguém quem quiser, também estamos à disposição. Muito obrigado, Luiz. Considerações finais, Adriano? A SAMA fica à disposição também de todos, né? Só para comentar a fala do vereador Sidney Isabel referente às nossas orientações, são duas situações distintas, tá? A gente orienta o munícipe que requer a calçada, né, do seu próprio imóvel. A situação da CEPUD, com aquelas discussões de ou no meio ou na lateral, são ações de processos de projeto da prefeitura em si. Então a gente orienta o munícipe, o cidadão que requer o alvará e a certidão o certificado de conclusão da calçada, né? Não, a gente não faz orientações de projetos que a prefeitura executa. Só para esclarecer aquela situação e também agradecer o vereador Cassiano, que de fato é uma pauta muito importante, né? Porque calçada apesar de não ser atribuição da prefeitura, que cada município execute a sua calçada da forma correta, a gente tem a fiscalização, né? E uma fala muito importante do vereador Henrique Deckmann, numa audiência pública da semana passada que eu estive, ele comentou, não adianta a prefeitura contratar mais e mais fiscais se o munícipe não nos auxilia, né? Então, metade do serviço é nosso, de fiscalização. Porém, se o munícipe tiver também a clareza da legislação e a vontade de executar e deixar uma calçada acessível, todos saem ganhando, né? Muito obrigado. Obrigado, Adriano. Rafael, considerações finais? Não, só agradecer a oportunidade de trazer aqui, acho que é uma coisa importante, é uma coisa que eu estou desde o início do ano na fiscalização, mas eu já tive bastante contato com o D, com a AGDEV, eu vejo que a gente está progredindo nessa questão de alinhar o que é melhor pro deficiente, pro usuário, aquele que depende dessas situações. Então, agradecer a oportunidade de a gente estar aqui conversando, discutindo, debatendo e reforçar o que tu falou, né, do munícipe também colaborar na hora de providenciar, de arrumar, de deixar a sua calçada em dia, que facilita para ele, facilita para o deficiente, facilita para a própria prefeitura também, a gente manter uma calçada bem feita e que um município possa servir de exemplo no Estado, né? A gente é o maior município do Estado e que a gente possa servir de exemplo para essa questão. E estamos à disposição também a qualquer coisa, qualquer dúvida que precisarem tirar, a gente está disposto a ajudar. Muito bem, Rafael, muito obrigado. Muito obrigado, vereador Mauricinho, muito obrigado, vereador Cassiano, Paulo, Aguinaldo, Luiz,
Adriano, Rafael, obrigado pela presença de vocês. Reforço aqui que os munícipes que puderem, que tiverem vontade e interesse em fazer a adequação das suas calçadas, a sugestão é colocar o piso tátil no meio, desde que as calçadas tenham mais do que 1,20 m. Isso como livre iniciativa para as pessoas querendo uma cidade melhor. Essa é a melhor alternativa do que só esperar a fiscalização, fazer a notificação e tudo mais. Se nós, munícipes, que somos os agentes da mudança, pudermos fazer a nossa parte, a cidade vai melhorar, não tenha dúvida. Muito obrigado a todos, declaro encerrada a Comissão de Urbanismo.